Meu nome é Ana Cristina Figueiredo. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a questão da NR01, e aí eu queria falar um pouco sobre a minha expertise e a minha jornada em relação à minha vida profissional, que me levou também agora a falar um pouco da minha capacitação, não só da NR01, mas referente também às normas de saúde e relação do trabalho. Eu tenho mais de 30 anos no mundo corporativo, sempre trabalhando nessa parte de prevenção, riscos e compliance e em governança. Atualmente, eu focada mais em especialista em riscos corporativos, na blindagem, apoiando as empresas, né, assessorando para que elas evitem, né, riscos passivos e que elas possam, né, ter um crescimento de uma forma sustentável, evitando efetivamente, né, eu falo que multas, passivos e tendo, né, o seu principal ativo, que são seus colaboradores, né. A principal mudança dela, que a gente estava conversando, Amanda, hoje sempre foi feito pelas normas de segurança as questões dos agentes físicos, químicos, biológicos, os acidentes, as questões ergonômicas também. A NR01 hoje ela está considerando também os fatores psicoemocionais, que também são considerados agora. Essa é a grande mudança que foi feita, né, com a norma entrou em vigor, que até 25 de maio as empresas terão que se adaptar. O que nós podemos dizer que se impacta para as empresas, né? Principalmente aquelas que têm CIPA. Hoje, as empresas vão ter que se adaptar porque os empregados, junto com a empresa, ela vai ter que fazer um inventário para ver onde é que estão as questões psicoemocionais. Quando a gente fala em psicoemocionais, nós estamos falando em questões de depressão, ansiedade, burnout, que já são considerados hoje fatores, né, para saúde, né, que é ambiente de trabalho. Assédio moral, assédio sexual, carga excessiva de trabalho, esses fatos todos vão ser considerados. Então as empresas terão que fazer o quê? Adequar o seu PGR, que é o Programa Gerencial de Riscos dela, vão ter que fazer uma adequação. Através de um inventário, elas vão ter que ver as áreas que estão expostas a isso. O que muda com a NR01? Hoje os trabalhadores podem e são questionar a empresa a cada local de trabalho que eles estão expostos. Então, além da empresa ter que fazer isso, então hoje ela é obrigatória a ter, no caso, né, os ambientes que estão propensos a esses riscos podem ter e não efetivamente ter ocorrido, mas ela tem que ser preventiva e não deixar ocorrer esse risco. Então, através da NR01 agora, as empresas vão ter que vão ter que treinar, capacitar os seus trabalhadores, os seus empregados, todos eles, independente da hierarquia. O que eu tenho um fato novo também, que é muito importante na NR01, que são os terceirizados, né, que são aqueles que prestam serviço nas empresas. Eles também vão ter que estar previstos dentro da norma. Ou a empresa pode adotar, desde que aquela empresa que presta serviço esteja adequada também à NR01. Então, assim, é um fato novo, né? O que traz novamente, né? Eu acho que algumas empresas tiveram que se adequar à lei da emprega mais mulheres, né? E já falava em 2022 que era obrigatório você ter a CIPA, você ter o canal de ética, nesse sentido. Então, era obrigatório. Hoje ela vem a NR01, mais uma vez, tornar obrigatório, falando dessas questões que envolvem a questão psicossocial no ambiente de trabalho. Então, isso vai ser abordado de uma forma
que as áreas têm que fazer efetivamente uma análise onde está o risco efetivo e prevenir esse risco. Então, vai ter que estar mapeado isso, disponível para o Ministério Público do Trabalho. Então, a NR01A veio para esse fim, né, que vamos dizer assim, é um fato da preocupação com a saúde mental, né, hoje dos colaboradores da empresa. Então, é uma realidade que hoje as empresas têm que fazer essa transição, vamos dizer, né, e adequação até 25 de maio. É considerado, né, você tem que, independente de você, se o ambiente estiver, né, considerado como um ambiente que seja tóxico ao trabalhador, isso tem que ser mapeado. Então, a alta gestão da empresa, e esse caso, quando eu falo em alta gestão, a empresa toda tem que estar envolvida, né? Nós estamos falando de gente, gestão, RH, jurídico, compliance, para que a empresa esteja com a total governança dela, e isso vai impactar realmente, né, no caso, para que a própria empresa, perante aos terceiros, stakeholders, ela também veja isso na própria imagem dela. Então, hoje, por exemplo, a empresa ela é obrigada a estar fazendo a investigação, né? Mesmo que não tenha acontecido um acidente, independente, por exemplo, se antes você teria que investigar um acidente, nesse caso da NR01, você já tem a obrigação. E a própria CIPA pode questionar alguns pontos que ela entenda que aquele ambiente tenha lá e a empresa tem que adequar e fazer essa questão também. Então, eu acho que todas as empresas vão ter que pegar o seu PGR para atualizar, vão ter que fazer um inventário total em relação a isso, né? E mapear e evitar. E aonde entra a questão da autogestão é ela estar preocupada nesses ambientes, evitar para que não ocorra, né, óbvio, essas questões preventivamente, né? E aonde eu acho que a questão principal que tem que ser vista é a capacitação de todos os colaboradores, onde entra treinamento. A empresa é importante ela ter um canal de ética seguro, né, que os colaboradores confiem, que tenha uma investigação quando acontece qualquer caso que venha a ter de assédio, ou outros casos sejam apurados para que a empresa tenha realmente a credibilidade de que ela tenha transparência no que está sendo feito. Então, o código de ética da empresa, a empresa tem que ter um código, um comitê de ética é importante. Então, a empresa, hoje a NR01, ela acaba fazendo de uma forma que a empresa se adeque de uma forma de um compliance e governança, caso ela não faça isso, ela vai ser impactada com multas, né? E aí graves, né? Vamos dizer assim, pelo Ministério do Trabalho, mas também, óbvio, com ações trabalhistas e tudo mais. Então, isso é muito ruim para a própria empresa, né? Então, claro. Hoje a ideia é que os trabalhadores estejam, de uma forma ou de outra, num ambiente que seja agradável, um ambiente que seja lá, porque também tem uma questão que vem, né, da questão da assiduidade, a produtividade. Você percebe que também melhora muito isso em relação às empresas, né? Até você olhando a norma, ela não é bem específica, né, e direta quais são os pontos. Ela é muito abrangente, né? No caso, relações psicossociais que envolvam a saúde mental do colaborador, né? Você tem que ver. Então, ela não é muito específica em relação a isso. Então, as empresas hoje também têm uma situação, porque a discussão é essa, né? Porque, por exemplo, uma empresa menor, como é que ela vai conseguir fazer algumas coisas para atender a norma? Então, ainda não está bem claro e bem definido como que você vê uma empresa de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, né? Não define muito claramente. Como é que uma empresa de pequeno porte, por exemplo,
vai ter que atender a NR01 da mesma forma que uma empresa de médio para grande porte, né? Então, ela ainda será atualizada e tenho certeza, mas hoje já é obrigatório. O mínimo que você tenha é avaliar o ambiente de trabalho, treinar os seus empregados, deixar e perceber, investigar preventivamente casos que possam estar ocorrendo de assédio moral, sexual, casos que estão gerando ansiedade, depressão, burnout, um caso, por exemplo, de metas excessivas, jornada de trabalho excessiva. Então, esses casos, por exemplo, já devem ser tratados, né? Mas, realmente, tem que tomar um cuidado, né? Eu digo que cada empresa tem que se adequar da forma que ela tem a capacidade. Então, a empresa hoje que já é obrigada a ter a CIPA, ela tem que se adequar, né? Então, assim, agora, eu preciso ter um médico 100% dentro da minha empresa. Então, assim, você tem que ver a necessidade de cada empresa. O que você tem que fazer nessa transição até 25 de maio é atualizar o seu inventário, né? Fazer o inventário para atualizar o seu PGR, para ver que você está mapeando, que você está se preocupando, que você está fazendo alguma coisa em relação ao ambiente de trabalho, que você está capacitando os seus trabalhadores, todos eles, para que eles entendam a importância de ter um ambiente de trabalho saudável e não tóxico. Então, você tem um canal de ética, você tem um código de conduta. Então, esses pontos eu acho que são fundamentais e básicos para você ter. Você vai estar cumprindo de uma forma ou de outra algumas regras de governança, de compliance, e com o canal de ética, por exemplo, e o código de conduta e um treinamento, né, e você apurando nas áreas os principais fatores, com certeza, preventivamente, você já vai estar se adequando à NR01. Um dos pontos, né, que hoje você apoia muito o canal de ética, quando a empresa tem um canal de ética, ela tem o seu código de conduta e ela faz um treinamento, tem o próprio comitê de apuração, e como a Resguarda também trabalha com essas apurações, com o canal efetivo, né, é um ponto muito importante hoje, não só, como eu disse, né, pela a lei que já foi anteriormente da Emprega Mais Mulheres, que obrigou a ter o canal de ética, né? Então, algumas empresas que não tinham, hoje pela NR01, terão que ter o canal de ética. Então, a Resguarda, ela faz esse trabalho, né, implantando esse canal, apurando os casos que chegam e resolvendo, né, o problema que está acontecendo. Então, quando você tem um canal, às vezes a pessoa não tem a coragem de levar, né, ou, vamos dizer assim, está tendo um problema, ela não tem coragem de levar o seu gestor, ou de chegar para falar para um psicólogo ou para um RH. Então, o canal é uma forma dela poder expressar o que está ocorrendo de forma confiável, anônima, e isso vocês na Resguarda, através da ferramenta de vocês, que vocês oferecem, né? Vocês conseguem fazer com que a empresa apure os fatos, consiga dar uma resolução e, consequentemente, a empresa vai perceber o que está acontecendo, não só com aquele colaborador, às vezes acontece com mais de um colaborador, e vai resolver o problema que está acontecendo na própria área. Então, o canal é muito importante. Quando você tem, efetivamente, também um comitê de ética, né, que acaba decidindo os casos que vêm pelo canal, também é muito importante. Eu sou membro de alguns comitês de ética, eu já trabalhei mais de 15, 20 anos com comitês, e efetivamente você previne passivos, você previne casos, né, da empresa, acaba que a marca da empresa às vezes é prejudicada, tem um impacto por algum caso, né? Então você, através de um canal, através de uma denúncia, você consegue evitar casos que poderiam gerar impacto muito maior para a empresa, gerando prejuízos, gerando problemas maiores, né? Então, quando alguém vai lá e faz, né, uma denúncia anônima, sabendo que a empresa tem isso,
com a seriedade, com a apuração, como a resguarda faz, né, com o seu trabalho, isso dá uma segurança muito grande. Então, hoje eu brinco, né, quem não queria colocar um canal de ética quando já foi obrigatório anteriormente, né, pela Lei 14.457 em 2022, pela Emprega Mais Mulheres, quem tinha CIPA era obrigado, né, por questão de assédio, violência contra a mulher. Hoje, pela NR01, não tem como, ela vai ter que ter um canal de ética, código de conduta, treinamento. E aí eu acho que vocês têm esse total know-how, conhecimento, para poder apoiar e fazer isso, né? Eu já trabalhei com vocês em alguns projetos e eu sei que o canal de vocês apoia muitas empresas aí. E eu acho que agora com a NR01, vocês, consequentemente, não só na questão do canal, né, mas na capacitação, treinamento, apoiar nesse inventário para o PGR, para poder se adequar. Eu acho que a Resguarda tem total competência e não só o know-how e vocês têm para poder apoiar essas empresas que precisam isso, né? Temos até maio. Não sei se haverá prorrogação, algumas pessoas estão dizendo que está, talvez seja prorrogado ou não. Independente, eu digo que é importante as empresas estarem fazendo isso para o próprio colaborador. Eu falo que nenhuma empresa, né, ela precisa do seu bem maior, né, o produto maior, o bem maior, que é o colaborador. Então, assim, tendo um colaborador bem satisfeito, produzindo, que vá trabalhar feliz, a empresa com certeza vai gerar seu resultado, vai ser uma empresa muito bem vista, né? Eu falo que hoje tem até selos de certificação que é dado. Então, assim, eu acho que não é só porque é um custo, uma obrigação. Eu sempre digo que é um investimento importante, né? E vocês sempre fazem isso. Então, eu acho que isso é realmente, assim, muito importante as empresas entenderem que, independente de prazo, implantação, vale a pena investir para ter um ambiente saudável, um canal que vá apurar para os colaboradores se sentirem seguros e protegidos, felizes, e vão dar o melhor deles para a empresa. Consequentemente, a empresa vai alcançar o sucesso dela, o resultado dela, vai gerar para os terceiros, stakeholders, para todos eles, com certeza, uma governança, um compliance, ou seja, a empresa vai estar fazendo o que é necessário. Então, eu acho que isso é o que é importante, né? Então, óbvio que muitos falam, tem multas absurdas, enfim. Mas eu acho que é necessário e eu tenho certeza que a Resguarda irá completamente atender as empresas aí. E eu fico à disposição de vocês também. Eu tenho mais de 30 anos de expertise aí, já implantei canal de ética junto com vocês e outras empresas, trabalho com compliance, governança, implantação de canal, comitê, membro independente de comitê de ética, e eu digo para você implantando uma governança na empresa, você implantando essas questões de compliance, canal, código de conduta, toda empresa que faz essa parte, ela tem muito mais assim, resultado e é muito melhor. Assim. Então, eu não tenho dúvida que o canal, para mim, é fundamental. Eu falo que não tem outro, assim, um canal, um comitê, você manter isso ajuda demais.